Astrologia e Saúde, e hoje com Sueli Murdoco, astróloga e psicoterapeuta junguiana. Sueli, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, dando sequência a essa nossa série incrível de entrevistas. Ah, que legal! Muito gostoso aos demais estar com vocês e seguindo nessa série que é muito legal para mim também. A gente já está no nosso 11º episódio, então quem está chegando agora ou na nossa gravação, convido a conhecer, a gente está falando sobre os planetas, né? A Sueli explicou que existe a astrologia, a medicina astrológica que vem desde a Grécia, isso a gente já explicou em outros temas. Hoje, Sueli, vamos aproveitar o nosso tempo e vamos falar sobre o planeta Urano. Urano é aquele planeta longo, né? Que tem uma incidência grande sobre a humanidade, a gente já explicou sobre Sim. isso. E o que tem a ver Urano com a nossa saúde? Então, Urano tem muito a ver com... A gente tem que entender que Urano tem a ver com sistema nervoso. Ele tem uma energia elétrica. Ele é como um raio, né? Então, Urano tem a ver com mudanças, sem ser, inclusive, na região da saúde. Urano, em geral, tem a ver com mudanças, com imprevisibilidade e com a necessidade de romper padrões antigos. Então, a gente pode entender o seguinte, enquanto Saturno, que a gente viu no último episódio, ele constrói estruturas, ele constrói alicerce, né? Ele constrói. Urano, ele vem em seguida para evitar que essas estruturas envelheçam e ficam arcaicas. Não que envelheçam, que tudo que é idoso ou velho é ruim, mas, né, o arcaico, aquilo que já não serve mais, Urano vem e quebra. Então, se a gente entender que Urano é essa energia, e ele quebra de que maneira? Urano é regente de Aquário. Então, ele é um planeta do elemento ar. Ele trabalha um mental, tá? Então, as doenças uranianas aparecem da mesma analogia que Urano, ou seja, de repente, como um choque no organismo. Tá? Olha que interessante. Então, e elas podem estar ligadas, e estão muito ligadas, com uma tensão nervosa extrema. Porque o Urano, ele acelera. Urano, ele é uma oitava acima de Mercúrio. Então, ele trabalha também o sistema nervoso, como a gente vai ver em seguida. E ele acelera demais a nossa psique, o nosso mental. Então, uma das consequências negativas estão nessa aceleração, tá? Que a gente fica muito influenciado. Fale. E como você sempre diz, né, que todos nós temos todos os planetas, se não nos signos, nas casas, enfim. Então, todos nós temos em algum momento no nosso nascimento, no nosso mapa natal, o Urano estava presente. Ele não estava passeando, ele estava no céu. Ele não estava de férias. Não estava de férias, né? Não estava de Tava férias. de férias. Então, e como é que a gente pode saber na saúde, como é que o Urano chega? Você falou, são tensões, são coisas, né, muito rápidas, inesperadas, vamos dizer. Isso, porque então, seguindo o que você está dizendo, em cada mapa, Urano está num signo e numa casa. E se ela estiver numa casa que é mais propensa à saúde, ou seja, a casa 1, como a gente já viu, a 6, a 8 e a 12. E é isso que a gente vai explicar mais à frente, nesse sentido. Então, se a gente tiver um Urano nessas casas, é mais consequente que a gente tenha esse tipo de aceleração. Tá? Mas, de qualquer maneira, Urano, onde ele está trabalhando com imprevisibilidade, ele está trabalhando com mudanças e está trabalhando com essa coisa de repente.
ok? E, Agora, não fale. pode falar. As patologias, Isso. então, são problemas, né? As patologias, as doenças são problemas inesperados, tá? Então, nós estamos falando de cãibra. Cãibra é uma coisa que, de repente, você fala, ui, É, né? Né? Da onde veio isso? Ui, né? Espasmos musculares. O que é espasmo? É a coisa que o músculo faz assim, né? Ele puxa e solta. Dói. E é de repente também. Não é nada que avisa, né? Paralisia. Quantas pessoas não têm paralisias faciais e de repente acontecem, tá? Convulsões, ok? Convulsões. Arritmias do coração, taquicardia, que é de repente também, né? Não é alguma coisa crônica, é de repente. Acidentes, de repente, trupicão, né? E tem a ver, é claro, com a nossa aceleração mental. Então, se você é muito acelerado, muito ansioso, de repente você não vê que e na frente tem a pedra ou algum obstáculo, e de repente caiu, né? De repente caiu. Mesmo o AVC, por exemplo, distúrbio neurológico, tem a ver com Urano e quedas de pressão, de repente. Agora, é importante dizer que o Urano, por tudo isso, ele rege o sistema nervoso, disse antes, junto com o Mercúrio, né? Então, o sistema nervoso simpático, porque o sistema nervoso, a gente tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso autônomo. Tá? O autônomo é aquele aqui, aquele que a gente não controla. Tá? E o sistema nervoso simpático, ele tem a ver com o processo que monta o estresse. Olha que interessante. Ele é responsável. Então, é fuga e luta. Né? Então, o processo de estresse tem um perigo. Então, o corpo se monta para vou enfrentar ou não. O bicho é muito grande, eu vou fugir. Como você falou já várias vezes, né, em outros episódios de astrologia e saúde, não é determinante, mas é um olhar importante para ver, né? Não significa que todo mundo que tenha Urano, vai ter problemas, né? Exatamente não. E principalmente, a gente não está fazendo diagnóstico, a gente está Sim. fazendo, entendendo que o organismo ele tem uma fragilidade quando Urano está na casa da saúde, mas é importante entender também que esse Urano está fazendo aspectos mais tensos, se tiver fazendo aspectos mais tensos, ou seja, se tiver mal configurado, aí ele poderá dar. Então é um olhar. É um olhar que a gente pode ter com o nosso mapa e entender que naquela casa aqui eu tenho uma fragilidade. Então aqui eu posso ter comportamentos adequados sobre isso. Tá? Por Então, exemplo, Urano. você disse, né, de Urano nas casas de saúde é 1, a 6, a 8 e a 12. Então, vamos imaginar que então a pessoa pegou o mapa, ela falou, eu tenho na casa 1. E o que Uhum. pode dar de insight para essa pessoa? E eu acho interessante entender isso que a gente falando de sistema nervoso, é importante, porque o grande problema de Urano, vamos dizer assim, ele é atacar o sistema nervoso, os impulsos elétricos, o neurológico. Então, na primeira casa, então o que a gente faz? O que é? Acho que é importante entender. O que é o ascendente? Para a gente rapidinho voltar. O ascendente é a nossa imagem, é o nosso jeitão, né? Quando a gente se apresenta a alguém, as pessoas não veem o sol, veem o ascendente. Entendeu? Então é aquilo que eu quero mostrar, o meu jeitão. E o meu jeitão, no sentido de constituir, com relação à saúde, a constituição corporal do meu organismo. Tá? Então esse ascendente num signo X, qualquer um que seja, tá? Ele mostra qual é a minha constituição de organismo também. Se eu depois, a gente vai ver mais à frente, se é um signo de ar, né? Eu tenho mais a ver com as coisas mentais, de água, com relação às emoções e tudo mais. Mas eu acho que é importante dizer que um Urano na primeira casa, a pessoa tem um sistema nervoso agitado. É uma pessoa mais agitada.
seja qualquer que seja o signo, ele é agitado. Você falou de eletricidade, eu fiquei pensando naquela pessoa que tem o fio desencapado, né? Qualquer coisa dá choque. Reage e reage imediatamente. E isso é um captar do ambiente, percebe? Então a palavra de Urano é estresse. Então essa pessoa é ligada como a gente fala, ligada nos 220. 220. Uhum. Né? E ela trabalha em picos de energia. Então o Urano ele faz um pico, né? Você trabalha, ou faz, e depois faz um pico de exaustão. Então, é como se fosse uma montanha russa, percebe? Então, é importante que a gente tenha por exemplo, um Urano de casa 1 que trabalhe em horários distintos. Ele não gosta de rotina, sabe, umas coisas assim. Por quê? Porque ele precisa de liberdade, percebe? Precisa de liberdade. Então, o corpo pode reagir de forma elétrica e rápida ao estresse. Né? Não ao estresse, também ao estresse. Então, também, sintomas elétricos causados pelo estresse, a gente de novo vai falar de espasmos, tá? E porque tem a ver com tensão. Você percebe que se é um raio, é uma coisa... Você imagina, todo mundo já tomou um raio. É um negócio assim que você retrai e em seguida solta, tá? Então, ele está atuando... Tá? No músculo, por exemplo, ele está tentando e trabalha também dor de cabeça, porque está na primeira casa. Está na primeira casa. A casa tem a ver com Áries e Áries rege a cabeça. Então, dores de cabeças também repentinas ou que são consequências de estresse têm a ver com esses sintomas elétricos, né, do Urano. Né? E como a gente já falou, a vitalidade, ela é rápida, porque a casa 1 trabalha com a vitalidade. Então tem horas que você está muito, né, o que tem o Urano na casa 1, está muito elétrico, tem outros que né, a pilha acabou, entendeu? A pilha acabou. A dica, então, é fazer tanto esporte intenso como prática de relaxamento, né? Porque você tem as duas coisas. Porque se você for entender, principalmente, que esse tipo de atuação de Urano, ele vai atuar na cabeça, ele vai atuar no mental, nos neurônios, vamos dizer assim, nessa parte elétrica. Então, o que a gente tem o ascendente com Urano, né? Na casa 1, o que a gente tem? Insônia. Urano, ele é muito responsável por insônias. Aquarianos, Uranos de casa 1, de casa 6, ele sempre vai dar estresse e vai dar insônia. Então, aí é que entra. É necessário lidar com essa energia. Por quê? Porque trabalha muito o pensamento. Como é mental? Agita o pensamento. O que acontece? Ou aquilo que a gente já falou, de ficar nas telas. Urano tem muito a ver de ser excitado pelas telas. Então, se está tá rodando o teu celular e vai querer dormir, não consegue, porque não desliga. Não desliga, né? E Urano na casa 6? A casa 6, ela é bem da saúde, né? Das rotinas. Isso. Então, a casa 6 tem a ver com o trabalho diário e as rotinas. E é a casa 6 que a gente tem a rotina de bem-estar e de saúde. Tá? É isso que é importante. Urano como a gente já falou, o planeta da rebeldia, das surpresas. E quando esses dois se juntam, ou seja, a casa 6 tem a ver com saúde, e Urano, que tem a ver com a saúde em si mesmo, e os hábitos. Então, é importante a gente entender que a gente tem cuidados diferentes que o normal com a saúde. O que trata da saúde com Urano na sexta não é o que trata de todos. É uma coisa diferente, é rebelde, né? Entendeu? Então, Urano na casa 6
a gente quer dizer o quê? Que a saúde pode ser imprevisível, né? Tá Percebe? tudo bem, depois dá uns 5 minutos. Isso. Ou porque tem a ver com esse estresse. Novamente, Hum. e casa 6 tem muito a ver com trabalho, com burnout, com energia gasta. E esse estresse está trabalhando onde? Exatamente na casa do trabalho e da rotina. Tá? Então, Uhum. de repente, você, porque você se estressou demais, ficou muito nervosa, como a gente fala, entendeu? Aí vem uma somatização. Casa 6, casa 12, por oposição, traz muito a somatização. Então, pode adoecer por quê? Por ansiedade, né? Agitação. E eu vou repetir em todas as casas, como é estresse, a gente vai repetir a mesma coisa. Ansiedade, estresse, esgotamento nervoso para o trabalho, como a gente já falei, né? Burnout. Então, olhando o mapa, eu tenho Urano na casa 6. Opa, muito cuidado, buscar sempre práticas relaxantes, porque existe uma tendência. A gente pode falar de tendência. Isso, tendência, A tá? Tendência. tendência pode Ninguém. E acontecer a ou palavra não. não é vai ter, como a gente já falou, porque isso não depende só. Porque é claro que a gente está simplificando, Tá. falando de uma única casa, mas você pode ter outros planetas numa mesma casa. Você pode Uhum. ter, né, aspectos desse Urano com outros, normalmente faz. Então, isso é simplificado, a gente não pode tomar como lei, vamos dizer assim, Claro, tá? claro. Mas, de qualquer forma, a sobrecarga, né, na casa 6 também costuma dar dor de cabeça, insônias e problemas musculares. Por quê? Sempre por conta de tensão. Urano tensiona. Tensiona Uhum. o mental, tensiona os pensamentos e, com isso, tensiona o organismo em geral, tá? É. Então, aqui também vale a máxima de dizer que, como tem a ver com rotina de casa 6, é importante Urano na casa 6 que você tenha mais liberdade. Para não Uhum. adoecer, por exemplo. Você imagina uma pessoa que faz todo dia a mesma coisa, né? Aquele que nem o filme do Chaplin, né? Que É. fazia sempre a mesma coisa, né? Isso é terrível. Urano adoece. O Urano adoece, porque ele tem que ter liberdade, ele tem que ter criatividade e flexibilidade, tá? Uhum. Então, fazer a próprio horário, fazer a própria agenda é essencial para um Urano de casa 6. E eu acho que é importante a gente dizer o seguinte também, que tratamento, Urano como é rebelde, vamos dizer assim, é moderno, então as coisas, os tratamentos, né, as saídas e tudo mais das doenças, tem a ver com tratamentos alternativos. Uhum. A coisa da alopatia em si, ela não funciona muito com Urano, porque Urano foge disso. Então, o que é alternativo tem a ver com Urano. E mesmo um profissional que não seja muito rígido nas práticas antigas, vamos dizer assim, tá? O moderno sempre funciona melhor com Urano, tá? Então, homeopatia tem a ver com isso, meditação, e aí para baixar, vamos dizer assim, baixar Atenção. toda essa tensão e trazer mais paz e calma, né? Yoga, meditação e pausas regulares no trabalho. Isso é muito importante, tá? Um uraniano, né, de sexta, um aquariano, ele não pode trabalhar direto. Uma que não tem nem foco, né? De repente ele foi para outro lugar, né? Ele foi para outro lugar. Né? Então é importante que ele trabalhe, como ele é muito instável nisso, trabalha com foco, depois ele tira, vai tomar um café, vai dar uma andadinha para poder voltar, porque senão não libera essa energia acumulada. Maravilha. Bom, nós falamos da casa 1, 6, e a gente está falando deles na casa 8 e 12. Como é que é Urano nessas duas casas, 8 e 12? Então, 8, nós estamos falando de casa de água, né? Hum. Então, casa de água, 8 e 12, nós estamos falando de casa do inconsciente. Então, nós estamos trabalhando com a casa 8,
é naturalmente a casa de Plutão, tá? Que representa o quê? Controle e profundidade. Casa 8 tem sempre a ver com sentimentos profundos, mágoas, ressentimentos. Então, Urano, tá? Que é diferente, por exemplo, se a casa 8 representa o controle, tá? Urano exige liberdade e ruptura. Você percebe como é um paradoxo, né? Então, Urano lá, ele quer quebrar o controle. Tá certo? Então, esse choque de energia é que merece atenção especial no contexto da saúde, por exemplo. Então, aqui também nós estamos dizendo que a necessidade de lidar com crises. Crise é uma palavra de casa 8. Crise tem a ver com o quê? Eu tenho que lidar com mudanças, mudanças na minha vida, mudanças emocionais, que trazem consequências emocionais, né? Então eu tenho que trabalhar profundamente, porque a casa 8 ela exige essa transformação. É como se fosse um vulcão, sabe como é? Que de repente explode, ou seja, tudo que está lá embaixo no inconsciente, ele vem para cima. Para quê? Para você confrontar, tá? E normalmente esse estresse emocional vem desse acúmulo e às vezes de não expressar essas emoções, tá? Esses medos, esses ressentimentos. E Urano na casa 12, como ele é essa coisa de quebrar, ele fala, olhe para isso, porque se não for isso, você não vai crescer emocionalmente. Tá certo? Você precisa crescer, ok? Tá? Então, também pode trazer pico de ansiedade, insônia e esgotamento mental, tá? Doenças, e eu acho muito importante, Casa 8 sempre diz que essas doenças inesperadas são catalisadores de crescimento psicológico. Então, às vezes você tem alguma coisa, perdeu um emprego, você fala, nossa, que desgraça na minha vida, ou rompeu um casamento, né? Rompeu um relacionamento. Mas isso, se você for ver como lição maior, que é o Urano de casa 8, nós estamos falando de quê? De crescimento psicológico. É necessário que essa pessoa saia, quebre esse padrão que ela vinha, para ela poder inaugurar um outro ciclo de crescimento, tá? E acho que é importante dizer também que a recuperação é rápida, porque é Urano, tá? Então, assim depois como vem, vai. Isso, ele tem essa força, tá? Então, de repente, você também, porque também casa 8 tem a ver muito com cura através exatamente desse enfrentamento. Tá? Cura e tem a ver com morte e renascimento. O que é você? Primeiro eu preciso morrer, né? Perdi o emprego, morri, para depois entender que tem vida depois da perda de um relacionamento. Claro. E uma vida muito melhor, né? Então, o que acontece? Urano gera a capacidade de compreender dinâmicas psicológicas profundas. Ele tem essa capacidade. Ok? Mas, ao mesmo tempo, Urano, ele pode trabalhar com apegos, porque a casa 8 tem a ver com mania, tem a ver com problema sexual. Então, se você não lida com isso, você fica parado e apegado nisso. Tá? Então, quem tem Urano na casa 8 tem que estar pronto na vida para romper grandes questões emocionais. No caso da casa 8, pelo fato de ser uma casa de água. Exatamente. E lidar com elas. Porque Urano está aí para dizer, estou aqui para te ajudar. Né? Perca o medo de controle. Porque você quer isso, você quer o controle, mas é exatamente isso que você tem que aprender a quebrar. Senão, você começa a somatizar, como a gente já falou, né? Em termos de ansiedade, de depressão, tá certo? É aí que a gente tá. Tem que quebrar padrões antigos. E o Urano tá lá, com os martelinhos para quebrar.
Para a gente indo, então, já para o encerramento desse nosso papo sobre Urano, para, né, no próximo episódio a gente seguir com o Netuno, que é também um outro planeta, mas encerrando essa de hoje, quais são as válvulas de escape, então, para quem tem Urano na 1, na 6, na 8 e na 12, especialmente, que são as emocionais? Porque não é fácil viver com essa coisa, necessidade de rompimentos, né? Você percebe o seguinte, que manter a calma é interessante, né? Vamos descer. Urano, ele faz agitação, então uma meditação é legal, muito relaxamento, técnicas de relaxamento, e ao mesmo tempo a psicoterapia profunda. Porque nós estamos falando de casa 8, estamos falando de casa 12, estamos falando de o quê? De recursos internos que têm que ser confrontados, medos, entendeu? Ressentimentos, mágoas, essas coisas bem densas. Então, a psicoterapia profunda ajuda muito, tá? Terapias holísticas, então, para medos, inclusive, ou para doenças, terapia holística. E nós estamos falando também de remédios, né? E de homeopatia, florais. Isso tem tudo muito a ver com Urano nas casas em geral, nas casas principalmente a 12, que tem a ver muito com o inconsciente. E rapidinho falando da 12, é importante entender que a casa 12, ela responde muito ao inconsciente. A saúde tem tudo a ver com a integração consciente e inconsciente, ou seja, o meu corpo, o meu interno com o meu externo. Porque a 12 responde ao divino, vamos dizer assim, ao alto, entendeu? A minha intuição, aos sonhos. Olha que bonito, entendeu? Então a psicoterapia, o sonho. Às vezes você sonha. Tem muito paciente que já sonhou que estava doente de alguma forma. É interessante. Quando vai ver, realmente tem. Olha. Alguma coisa nesse sentido. E sonhos, na casa 12, Urano na casa 12, é muito importante que sejam vistos esses sonhos, as intuições a respeito disso, porque é interessante falar que, tanto na casa 8 como na casa 12, a pessoa pressente, ela sabe, entendeu? Antes dos exames, antes do médico, ela fala, opa, não tem, alguma coisa não está errada comigo. Olha. Porque essa conexão com esse interno é forte, entendeu? Agora, tem que prestar atenção, cuidado com a hipocondria também, né? Fantasia. Sabe essa cabeça podre, como falava uma paciente minha? Eu tenho cabeça podre, estou sempre com doença terminal. Também, entendeu? Porque essa intuição, muitas vezes, pode se confundir com medo, com ansiedade. Então, é importante um discernimento. Por quê? Porque também casa 12 e Netuno, que tem a ver com peixes e tudo mais, ele capta muito, e casa 8 também, capta muito o que é do outro. Então, muitas vezes, ele começa a sentir o que é do outro, leva as malas emocionais do outro e começa a adoecer por coisas que não são dele. Que seja do parceiro, do filho. Quando ele vai ver, nós estamos falando, vamos dizer assim, de uma mãe que está doente porque o filho X aconteceu alguma coisa. Entendeu? Entendi. Ok, mãe nutre, mãe protege, mas cuidado, faça distinção. Eu sou eu, né? E para ajudar eu tenho que ter um organismo e uma integração maior. Claro, tá certo? Claro. Sueli, maravilhoso. Hoje, então, a gente soube um pouquinho mais sobre o Urano, né? O planeta Urano é relação com a nossa saúde nas casas astrológicas, não é para todo mundo. Então, no próximo encontro, nós vamos falar sobre Netuno, né? Que é um outro planeta importantíssimo. Muito obrigada. A gente se encontra, então, na próxima semana. Até a próxima.